a sua mão para mim. Oh, verdade, Deus, eu era e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, diga glória a Jesus, glória, 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 glórias. Como é bom, meu Deus, deixa, Senhor. Oh, Deus, é aquele que nos estende as mãos. O Senhor é aquele, meus irmãos, que nos estende as mãos. Isso, deixa o Senhor agora, meus irmãos, estender o seu poder sobre a sua vida. É a sua presença, fale para Ele. Oh, Pai, é a tua presença que eu mais quero. É a tua presença, meu Deus, que nós mais almejamos, meu Pai. É a presença do Senhor. Fale com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Isso, você tem louvado, o Senhor estendeu as mãos e Ele faz essa obra, meus irmãos, em nossas vidas. Oh, Ele opera, Ele faz maravilhas. Aleluia, aleluia. Isso, Ele é a força da nossa vida. Aleluia, aleluia. Então declare agora para Ele, meus irmãos: o Senhor é a minha força, Deus da minha salvação. Eu entro em tua presença pelas portas de Sião, e o Senhor é a minha força, Deus da minha salvação. Eu entro em tua presença pelas portas de Sião, e me prostrarei e adorarei a Cristo, meu Senhor, por toda a vida me alegrarei, por toda a vida, por toda te exaltarei. Quem é que veio para adorar, para se exaltar o nome do Senhor? Então declare: o Senhor é a minha força, e o Senhor é a minha força, Deus da minha salvação. Eu entro em tua presença pelas portas de Sião. Levanta a mão e declara assim, ó: e me prostrarei e adorarei a Cristo, meu Senhor. Declara mais uma vez: me prostrarei a Ele, sim, meus irmãos, e adorarei a Cristo. Diga: meu Senhor. Levanta sua mão e declara assim, ó: por toda a vida, me alegrarei, por toda a vida te exaltarei. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso compromisso contigo, Senhor. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Por toda a vida te adorar, te exaltar, te glorificar, em nome de Jesus. E que aqui nesta manhã, meu Pai, o teu poder, a tua presença, meu Deus, venha hoje falar o nosso coração. Pai, vamos ouvir a tua palavra agora. Fala, Deus, fala conosco. Fala forte, Deus. Precisamos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte a Ele. Glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e a paz a todos. Amém. Pode sentar. Primeira Santa Ceia do ano, né, meus irmãos, 2026, né, meus irmãos? Não podemos ficar de fora dessa bênção, né, irmão? Bênção especial. É um dia para a gente se renovar e se fortalecer no Senhor, amém? Então vamos passar a lição de hoje. É a nossa lição número 4, nosso estudo Promessas que Libertam, amém? Você que tem aí a sua Bíblia, você vamos estudar mais uma promessa de Deus que vai nos trazer libertação. Hoje
Deus nos quer liberto da tristeza. Diga amém. É o tema de hoje. Olha aí no seu estudo, veja que tem um tema aí, liberto da tristeza. Amém? Pastor, eu quero ser liberto, pastor, da tristeza, né? Você sabe que muitas das vezes o inimigo vai vir querer trazer tristeza para você, para mim, para você, para nós, né? Para nossas vidas. Mas Deus não quer você na tristeza, não. Deus quer você na alegria. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né, meus irmãos? Então Deus não quer a gente na tristeza. A promessa de Deus é abundância de alegria. Diga amém. Mas o que é preciso, pastor, para eu ter posse dessa bênção, né? Da alegria do Senhor em minha vida. É isso que vamos estudar hoje para a glória do Senhor Jesus. Amém? E você que tem a Bíblia, já pode abrir Deuteronômio 12 e versículo de número 7. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 12 e versículo de número 7. Vamos estudar aqui Deuteronômio 12, verso 7. Na palavra, abra a Bíblia, vamos estudar e vamos ver qual o caminho para a gente ser liberto da tristeza, né? Amém? Lembre disso, se em algum momento a tristeza, tenta vir contra mim, contra você, lembre de Deuteronômio 12, 7. Amém? Essa promessa aqui é linda de Deus, e se a gente praticar o que ela diz, jamais a tristeza vai prevalecer, a tristeza vai embora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá? Deuteronômio 12, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Então diz assim o texto bíblico da palavra de Deus: e ali comereis perante quem? Perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, sua família, tá vendo? No que te abençoar o Senhor vosso Deus. Diga amém, meus irmãos. Então aqui está a base para que você tenha, ou você vença a tristeza. Amém, meus irmãos? Pastor, o que é que eu tenho que fazer para vencer a tristeza? O que você precisa fazer é se alimentar, é comer perante o vosso Deus. Amém, meus irmãos? Existe um alimento que você come perante Deus que faz você vencer a tristeza. Amém, meus irmãos? As angústias, as depressões, as opressões, você vence, amém, meus irmãos? Quando, meus irmãos, você se alimenta perante o Senhor. Amém? Então, vamos fazer uma oração sobre essa palavra. Coloca a mão na Bíblia, quem tem a Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Pai, fale conosco, porque o homem prega, mas quem fala é o teu Espírito. E eu peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, fale com cada um aqui, trazendo vida e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus, Deus. E nos alimente, Pai, para que tenhamos a alegria do Senhor em nossas vidas. É o que nós clamamos, te pedimos e te agradecemos nessa certeza, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos então ao primeiro parágrafo, meus irmãos, que diz assim, ó: no estudo de hoje, veremos biblicamente que o lugar onde nos alimentamos pode determinar tristeza ou que, irmãos? Ou alegria. E já de antemão, vemos em Deuteronômio 12, verso 7, que os que se alimentam na presença de Deus terá o que, irmãos? Grande o que, irmãos? Grande alegria, porque o texto é claro. Vamos ler de novo. E ali comereis, perante quem? Perante o Senhor. O que é estar perante o Senhor? Na presença de Deus. É o que você está fazendo aqui agora. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa diz, pastor, por que vai vir só tristeza, só angústia? Porque você talvez não está se alimentando o suficiente. Imagina como é que é alguém, meus irmãos, quando não se alimenta. Amém? Eu já fiz vários jejuns longos, pessoal. Amém? Mas jejuns longos mesmo. Batendo, chegar a ficar 13 dias só tomando água. Imagina você ficar 13 dias só tomando água. Eu já fui um jejum assim com Deus. Amém, irmãos? Nesses 13 dias, meus irmãos, pode ter certeza. Amém? A alegria está fazendo a vontade de Deus, mas há uma tristeza fisicamente, porque você não está alimentado. Amém? Você tem hora que você, meus irmãos, a vida parece que perde o gosto. É interessante isso, parece que a vida perde a graça, irmãos. Né? O jejum é muito forte, né? Faz a gente desvalorizar. Assim, coisas que a gente valorizava muito, quando você fica sem se alimentar, você não valoriza mais. Né? Coisas que você tinha muito prazer, você não tem mais vontade.
Você não tem mais vontade de assistir televisão, não tem mais vontade de, sabe, de ver nada em rede social, você perde toda... Mas eu quisesse, não podia. Amém? Não é que não podia, não tinha vontade. Amém, irmão? Naqueles 13 dias, tudo que era de grande valor já não tinha mais aquele apreço. Tudo fica meio triste, né? Então é interessante que você não se alimenta. Não sei se você já passou essa experiência de passar vários dias sem comer. Amém, irmão? Se alguém já passou essa situação, você consegue isso. Eu tive várias experiências assim. Eu já fiz jejum 7 dias, só água, 10 dias, 13 dias, só na água ali, né? Ainda que era um propósito com Deus, amém? Mas a gente sente a tristeza, amém? Uma tristeza do não ter o alimento, né? Da falta do alimento, né? Amém? E quer ver a tristeza maior? Todo mundo comendo e você só olhando. Não é, irmão? Eita, rapaz, tá vendo? Só que era escolha própria, era um propósito com Deus, né? Que eu estava naquele jejum. Então, meus irmãos, aí eu comecei a entender como é ruim, né, irmão? Você dormir sem comer. Aliás, eu posso até fazer o jejum de dia, mas pense na coisa mais difícil do jejum, é a hora de dormir. Você dormir sem comer nada, sem ter comido nada, meus irmãos, não é brincadeira. É muito ruim. Amém, meus irmãos? É tristeza, é triste. Amém, meus irmãos? Mas tem gente que está se alimentando normal, está comendo normal, mas continua triste, porque está faltando um alimento perante Deus, o alimento espiritual. Amém? Então, voltando aqui para o texto, vamos lá. Aqui, ó, segundo parágrafo, segundo. Apesar do texto se referir ao alimento, o sentido vai muito mais além, né? Como podemos ler no ensinamento do Senhor Jesus, em Mateus 4, versículo 4. Olha o que Jesus falou nesse texto aqui, ó, de Mateus 4, versículo de número 4. Olha o sentido que Jesus quis falar, que ele quer falar para nós. Às vezes você diz, não, poxa, eu estou me alimentando, eu faço no mínimo minhas 3 refeições, né? Eu faço direitinho, né? Que é o café da manhã, o almoço, a janta, né? Amém? Muito bem. Que é o mínimo, né, irmão? O ideal seria todo mundo poder ter essas 3 refeições. Mas ainda que você esteja fazendo as 3 refeições, amém? Olha o que Jesus falou aqui, de que alimento, de fato, Deus está se referindo hoje, para você ter a verdadeira alegria, para você vencer a tristeza na sua alma, na sua vida, né? Olha lá, capítulo 4, versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão, o que, irmãos? Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem, irmãos? Da boca de Deus, amém? Então, ele está falando aqui de um outro alimento, um alimento da palavra. A palavra, ela nos alimenta, ela é alimento, amém, meus irmãos, para o corpo, a alma e espírito. Amém? Para o corpo também, sim, porque tem instruções para a vida, né? Amém? Para a alma, amém, meus irmãos, que é o seu ser, e também para o espírito, você ter contato com Deus. Porque a palavra de Deus, ela alimenta o corpo, alma e espírito, porque ela alimenta o corpo, das instruções físicas, amém? Alimenta a alma, porque nos liberta da angústia, diga amém, meus irmãos, é o nosso sentimento, é a parte sentimental nossa, né? E a palavra de Deus alimenta no espírito, porque quando o seu espírito é alimentado, você tem contato com Deus, você fica mais próximo de Deus, diga amém, meus irmãos. Então, por isso ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Da boca de Deus. Então, muito cuidado, meus irmãos, para você não estar se alimentando só das palavras do mundo, só dos conselhos do mundo, amém? Só das orientações desse mundo. Muito cuidado para você não ficar só nessa orientação. Essas orientações aí, meus irmãos, podem simplesmente, meus irmãos, até atrapalhar. Se você ficar só nela, você pode até se atrapalhar, porque imagina alguém que só come miojo. Miojo de manhã, miojo no meio-dia, né? Vai ter problema, não vai depois? Vai não ter a saúde, vai reclamar, não vai? Vai ter problema. Porque ali é um poço de sal, né, irmão? É só sal ali, né? Amém, irmão? Então, vai ter problema depois. Depois vai vir os problemas. Depois você vai dizer, rapaz, por que eu tô com essa dor aqui, dor ali, né? Imagina alguém que em vez de água só toma refrigerante. Tô com sede, refrigerante. Aí tá com sede de refrigerante. Tá com sede de refrigerante. Tem gente que tá assim, tá trocando um alimento bom de Deus só por esse alimento do mundo, cotidiano. Quando quer um conselho, quando quer ouvir alguma coisa, quando quer entreter alguma coisa, notícias das coisas do mundo, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver o que está acontecendo. Amém? E a palavra, quando é que você lê? E a Bíblia, quando é que você faz a leitura da Bíblia? Né?
E a vinda da igreja, como é que está a sua presença na hora de ouvir a palavra, como é que está a sua atenção na hora da palavra? Porque às vezes a pessoa até vem, já tem o hábito de vir à igreja. Mas como é que está a sua atenção para com a palavra de Deus? É total mesmo? Ou você está na igreja na hora da palavra, pensando no almoço, na janta? Deixa eu ver o que é que eu vou comer hoje mesmo, meu Deus. Então cuidado, esse alimento aí só alimenta físico, mas não alimenta espiritual. Então Jesus falou bem claro, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso foi a resposta de Jesus para Satanás, quando ele quis que ele transformasse a pedra em pão, né? Não é de Deus? Não é de Deus? Transforma as pedras em pão e agora, quero ver? Amém? Não, nem só de pão vive o homem, não. Amém? Eu preciso da palavra. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Agora vamos ao terceiro parágrafo. Vamos lá. Logo podemos afirmar que o alimento que nos liberta da tristeza não é o que alimenta fisicamente, mas é aquele que alimenta corpo, alma e o que, irmão? Espírito. Amém, meus irmãos? Como disse também Deuteronômio 8, versículo 3, sabia que Jesus recitou em todas as tentações, passagens bíblicas, né? Então, aqui, ó, Deuteronômio 8, versículo 3, diz assim, ó. Olha agora. Olha essa passagem, ela é muito forte. Versículo 3, quem achou, diga amém. Deuteronômio é o Antigo Testamento, tá, meus irmãos? Amém? E ele é o quinto livro, né, irmãos? No Antigo Testamento, né? O quinto livro de Moisés, amém? E diz assim, ó. E te humilhou e te deixou ter fome. Olha o que ele diz aqui, ó. E te sustentou, quer dizer, ele permitiu a fome, mas depois mandou o quê? O sustento, né? Mandou o sustento através do maná, olha lá, com o maná. Então Deus permitiu primeiro o povo sentir fome física, amém? Para depois mandar o maná. Para quê, pastor? Por que ele fez isso? Olha lá. E sustentou com o maná que tu não conhecestes. Amém? Então confie em Deus. Quando você estiver passando um momento difícil, quando você estiver passando um momento de privação muito grande, amém? Lembre-se de uma coisa, irmãos. Deus ainda vai mandar o sustento. Diga amém, irmãos. Amém? Pastor, mas às vezes Deus permite isso. Permite, pessoal. Às vezes Deus permite alguns apertos nas nossas vidas. Não só financeiros, saúde, família, algumas lutas que Ele permite, né, irmãos? Mas depois Ele vai mandar o sustento com um maná que a gente ainda não sabe. Ele fala aqui, ó, que tu não conheces, ou seja, que ninguém se imaginava como é que ia ser. Ninguém imaginava que Deus ia mandar um maná daquele jeito. As codornizes traziam o pão, trazia, né, um alimento diferente, irmãos. Que vinha pão, carne, vinha tudo ali, né, irmão? Completo. Aí o texto diz aqui, ó lá. Então ele te deixou ter fome, era um propósito de Deus. Às vezes Deus permite algumas lutas, algumas coisas, a gente fica, meu Deus, mas por quê? Né? Mas por que isso, por que aquilo? Aí ele te deixou ter fome, mas te sustentou depois, né? Com o quê? Com o maná. Então quando tem um momento difícil, cuidado para você não se levantar contra Deus, tá? Cuidado para você não se revoltar contra Deus no momento difícil. Porque se você fizer isso, você pode perder o maná que vem depois. Às vezes ele permite a escassez, mas depois vem o quê? O maná. Toda a luta que Deus permite, não é por muito tempo, não, é por pouco tempo, é para nos preparar. Amém? É até para a gente valorizar sabe? É para a gente valorizar o maná depois. Amém, irmãos? Olha lá. Aí ele fala, com maná que tu não conheceste. Ele se sustentou, né? Aí ele fala, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. Olha agora, olha lá. Para te dar a entender que o homem não viverá só de quê, irmão? Só de pão, mas que de tudo o que sai. Olha, lembra que eu citou lá na frente? Ele citou esse texto aqui de Moisés, amém? Mas que de tudo que sai da boca do Senhor, viverá quem? Viverá o homem. Amém, meus irmãos? Então, quando o momento estiver difícil, você tem que lembrar, eu tenho que me alimentar mais da palavra. Não, mas está difícil, mas eu vou me alimentar da palavra. Não, tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer é se alimentar da palavra. Porque às vezes, nas horas mais difíceis, a gente quer tomar uma atitude, né, mais severa, mais drástica, mas não é isso que você tem que fazer, não. Ah, pastor, mas é um momento que está me trazendo muita tristeza, muita dificuldade. Mas o que você tem que fazer não é isso. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que buscar o alimento.
alimento. Está difícil, busque o alimento. Está complicado, busque o alimento de Deus. Amém, irmãos? O próprio Deus fez isso no deserto. Deixou o povo passar uma privaçãozinha, um momento dificilzinho, para quando ele mandasse o maná, o povo não desprezasse. Porque o maná era maravilhoso, irmãos. Amém? Era maravilhoso. Mas de aparência ele era simples, né? A Bíblia diz que ele era como um branco, como uma neve assim, né? Que caía do céu, né? Meio que como se congelado, depois era só esquentar ali e comer. Amém, irmão? Parecia muito simples. Mas para quem estava sem nada, aprendeu a valorizar. Então Deus permite algumas lutas para depois você entrar na dependência de Deus, para você se alimentar mais de Deus. Amém? Não para você seguir conselhos do mundo, não para você seguir conselhos das coisas desse mundo, não. O objetivo é você alimentar, amém? É você entender que eu tenho que me alimentar do Senhor. Está complicado? Eu vou me alimentar de Deus. Aí é que eu vou para a igreja, eu vou me alimentar mais, eu vou me alimentar do Senhor. Ele vai me dar o alimento, Ele vai me dar o sustento. Quando a coisa estiver complicado, lembra disso. Lembra disso. Amém, meus irmãos? Em qualquer área, não é só financeira, não. Em qualquer área, pastor, porque às vezes um aperto aqui na família, um aperto aqui na saúde, um aperto ali. Amém? É para você valorizar, porque daqui a pouco vai vir o maná. Amém, irmão? Um momento difícil vem, mas daqui a pouco também vem o maná. Amém, meus irmãos? E aí você vai entender que o que vale mesmo é viver da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos voltar aqui para o estudo, 4º parágrafo. Então veja que o texto de Deuteronômio 8:3 diz que Deus permitiu o que, irmãos? A fome, não é isso? Para que eles, o que, irmãos? Entendessem a importância de se alimentar da palavra de Deus. Sabe aquele aperto, dificuldade que a gente passa? É para isso. É só para você entender que você tem que se alimentar. Você está fraco, você precisa se alimentar. Não das palavras do mundo, mas das palavras de Deus. Lembre sempre disso. Aonde tiver uma luta, pastor, eu estou enfrentando uma luta aí, o que eu tenho que fazer? Alimento. Busque o alimento. Diga amém, irmãos. Pastor, com fome de justiça, busca o alimento. Pastor, com fome de cura, precisa de uma cura, busca o alimento. Amém, irmãos? Pastor, estou precisando de libertação na minha família, busca o alimento. 2026, irmão, quem buscar o alimento vai terminar bem esse ano, em nome de Jesus. Vai começar bem e vai terminar bem. Vai estar bem nutridozinho. Amém, irmão? Já viu aquela criança bem nutridazinha? Assim vamos ser nós, em nome de Jesus. Você vai ser bem nutrido se você buscar o alimento. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Faça isso. Voltando mais aqui. Então, vamos lá. Ainda no 4º parágrafo, gente. Então, ele fez isso para nos mostrar que a gente precisava se alimentar da palavra de Deus. Lembremos do filho pródigo, vamos lá, que ao passar por aperto e grande o quê? Privação, o que aconteceu com ele? Voltou a casa, quer dizer, ele teve que passar pela privação, teve que passar pela fome para valorizar. Poxa, a casa do pai eu tinha alimentos, eu tinha tudo, né? Olha lá, Lucas 15, 11 ao 18, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo, amém? Aqui, ó, de número 11, né? 15 e 11 vai ler um pouquinho. Daqui a gente vai ler mais um pouquinho adiante. Lucas 15, versículo 11. Vamos ler aqui, a partir do versículo 11, que diz assim. Lucas 15, verso 11. Está na tela? Está nas telas, né? Também. E fala assim a palavra. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É viver como ele queria, né? Ele passou a viver como ele queria. Desde que ele imaginava, ele começou a viver. Amém, meus irmãos? Vivendo dissolutamente, como eu queria. Muita gente é assim, irmãos. Está só esperando a coisa melhorar para fazer as coisas do seu jeito. Não faça isso. Amém, irmãos? Porque você vai perder tudo. A Bíblia diz que ele perdeu tudo que tinha vivendo dessa maneira. Amém? Vivendo, eu quero fazer o que dá na telha, pastor. Você vai perder tudo. Quem vive sem regra, quem vive sem a palavra de Deus, perde tudo, pessoal. Não se engane. Amém? Sem a palavra de Deus, a gente só perde.
Com a palavra a gente ganha, a gente fica alimentado, a gente tem alegria, a gente tem a bênção. Mas sem a palavra a gente só perde. Esse ano você quer perder ou quer ganhar, meus irmãos? Então não faça as coisas do seu jeito, não. Se alimente da palavra e faça as coisas como está na palavra. Diga amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, continuando. Aí o versículo 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou o que, irmãos? A padecer o que, irmãos? Necessidade. Aqui é diferente, tá vendo? Aqui há uma diferença. Uma coisa é você sentir fome e saber que daqui a pouco você vai ter o alimento, né? E outra coisa é padecer necessidade. É quando você, mesmo querendo, você não tem o que comer mesmo. Você querendo, por exemplo, eu fiquei 13 dias só água, amém? Mas tinha alimento em casa. Então, meus irmãos, não é padecer necessidade. Eu fiquei por um propósito, tantos dias sem me alimentar. É uma coisa, amém, meus irmãos? Outra coisa é padecer necessidade. É porque você querer e não ter. E não ter, saber que não vai ter. Amém? Era a situação dele. Por quê, pastor? Porque ele se afasta. Ele se afasta da casa que jamais tinha alimento. Em algum momento, na casa do pai, ele sentiu fome, porque ele tinha que esperar a comida ficar pronta, né? Essa fome é boa, né, irmão? Quando você fica só esperando a comida ficar pronta, né? Aí você, eita, rapaz, quando é que sai essa comida, hein? E aí, mulher, quando é que fica pronta? Essa fome é boa, né, irmão? Você tá com fome, você sabe que daqui a pouco, tá lá a boinha, né? Tá lá um almoçozinho, tá lá a jantazinha. Aí é bom, é tranquilo. Essa aqui não. Essa aqui é de quem se afastou mesmo da casa do pai. Sentir fome, faz um momento difícil. Longe da casa do pai, meus irmãos, é padecer necessidade. Aí é o padecer, é sofrer mesmo. Porque você sabe, você não tem para onde correr, você sabe que não vai ter o auxílio do Senhor. Longe da casa do pai, você não tem o auxílio de Deus. Longe da casa do pai, você não tem o alimento que realmente vai resolver o seu problema. Amém, meus irmãos? Então, ele começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos, né? Então é isso que o mundo tem a oferecer, meus irmãos. Olha lá, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Meu Deus do céu. Ele queria comer, olha a fome como estava tão grande, que ele queria comer a comida dos porcos. E ninguém, olha lá, irmãos, e ninguém lhe dava nada. Mas ele queria aquela comida. Tá vendo, irmãos? Quer dizer, isso é o quê? É a pessoa que saiu da casa do pai que tinha alegria. Você acha que aqui tinha alegria, irmãos? Nessa situação ele estava com alegria? Não, porque estava sem o alimento. Ele estava sem o alimento. E mesmo que ele comesse o alimento dos porcos, ele ia ter alegria? Não, o que é aquilo ali, meu irmão? Não é o alimento. Não é o alimento. Gente, muito cuidado. Com esses alimentos desse mundo, não alimenta. O alimento desse mundo pode enganar você. Sabe aquela comida que você começa só para dar uma enganada assim? Começa a enganar aqui. Começou uma maçãzinha assim, só para enganar o estômago. Você ainda está com fome. Amém? Então, esse é o alimento do mundo. Não resolve. Ele não lhe trata, não lhe nutre. Né? Amém? Mas a palavra de Deus sim, né? Enfim, ele teve que passar por isso aqui, ó. E aí, no versículo de número 17, diz: E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de quê, irmão? De pão, não falta nada, né? Tem abundância. E é verdade, irmãos. Na presença de Deus, você sempre vai ter a abundância do Senhor. Não vai faltar nada. Momento de luta, sim. Alguma dificuldade, sim. Mas padecer mesmo, não. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, porque ali você vai ter sempre o alimento, a direção certa. Amém? E o texto diz aqui, ó: e eu aqui, ele disse, pereço de quê, irmãos? Pereço de fome. Então caiu a ficha. A fome que ele passou fez a ficha o quê? Cair. A ficha caiu. Mas ele teve que padecer muito. Infelizmente, tem gente que tem que padecer muito para a ficha cair. Para entender que nem só de pão viverá quem? O homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vai pegar para quê? Para ouvir a palavra, vou me alimentar. Diga amém. Vai pegar para quê? Para orar, para buscar a presença de Deus. Amém, meus irmãos? É isso, pessoal. Mas tem gente que tem que padecer muito, tem que sofrer muito, para poder entender que nem só de pão viverá o homem. Ah, pastor, não trabalhar, eu não como, pastor. Mas eu estava falando sexta-feira. E se Deus der saúde? E aí? Tu come alguma coisa? Tu consegue trabalhar?
Consegue fazer alguma coisa? É Deus que nos dá vida, irmão. É Ele que nos dá força. Então ele teve que padecer tudo isso aqui para entender. Poxa, os trabalhadores do meu pai, né, tem abundância. E eu o quê? Perecendo aqui, ó. E eu perecendo de fome. Aí o versículo 18, o que é que diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, ele teve que padecer aqui para dizer, poxa, eu vou para onde tem um verdadeiro alimento, que é a casa do pai. Ali você tem um verdadeiro alimento, é a presença de Deus. Amém, meus irmãos? E ele vem e diz assim, ó, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante quem? E perante a ti. Então é isso que nós temos que fazer hoje. Se em algum momento desprezamos o alimento de Deus, meus irmãos, se em algum momento nós desprezamos a palavra, se em algum momento de 2025 a gente desprezou a palavra, não valorizou, sabe? O que importa eu estar tanto na igreja? O que importa eu buscar tanto? Se eu não trabalhar é que eu não tenho as minhas coisas, né? Eu só tenho minhas coisas porque eu trabalho, porque eu me esforço. Ou você desprezou a palavra, você fez igual o filho pródigo. Peça perdão a Deus. Hoje é dia de pedir perdão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe pedir perdão? Pedir perdão, meus irmãos, quando por nada. Você poderia estar buscando mais a Deus. Hoje eu não vou buscar, não. Tem que pedir perdão a Deus. Hoje é dia disso. Para ele não cometer esse erro esse ano. Para você não terminar o ano, irmão, sem a nutrição. A palavra nos nutre. Principalmente o domingo do Senhor. Amém? É o dia principal. Veja que no domingo prepara um estudo, é um alimento ainda mais sólido. Todo dia é bom, né, irmão? Você se alimentar, né? Até porque quanto mais se alimentar, melhor, né? Mas o domingo é aquele estudo, é um alimento ainda mais sólido, mais completo. Diga amém, meus irmãos. Então hoje é dia, dizer, pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque esse ano eu vou me esforçar para lutar o máximo possível para estar na casa do Senhor, no mínimo domingo, mas se puder vir um pouco mais, quarta, sexta, domingo, melhor ainda, e quanto mais nutrida a palavra você tiver, quanto mais alimentado a palavra você tiver, meus irmãos, menos necessidade você vai passar, menos, irmão, derrota você vai ter. Amém, meus irmãos? Imagina um lutador que vai lutar, o outro está com fome, o outro está sem fome. Amém? Ou das 3 dias, 5 dias sem comer, o outro está bem nutridozinho, né? Imagina, né? Um lutador do UFC, que é uma luta mais sangrenta, mais violenta, né? O UFC é uma luta mais violenta, amém? Imagina, você vai lutar ali, naquela luta ali, um está 5 dias sem comer, o outro está bem nutridozinho, está comendo certinho, nutrido, amém? Quem vai vencer? Por mais que o outro tenha alguma força, amém? Mas 5 dias sem comer, 7 dias sem comer e ir para uma luta, irmãos, amém? Ele vai estar o quê? Fraco. Ele vai estar fraco. Irmãos, as lutas vão vir, gente. 2026 vai ter luta, você vai. Eu tenho que ser sério para a igreja, né? A vida não é só, é só maravilha, pastor. Não, vai ter luta. Amém? E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Trazendo um alimento que lhe prepara para essas lutas. Trazendo você a consciência que quando a luta vier, o que você tem que fazer é correr para se alimentar. Tá no meio de uma luta, a gente quer o contrário, né? Tá no meio da luta, aí para de comer. Tem gente que faz assim, né? Tá passando os problemas, não quer comer, aí não come, aí fica mais doente ainda, fica mais pior ainda. É, na verdade. Já observou quando uma pessoa fica internada no hospital, o médico só libera quando o quê? Né? Pode estar aparentemente tudo bom, né? Faz o exame, tá tudo maravilhoso. Mas quando é que ele dá alta? É quando não come. Se o paciente não come, não libera não. Amém? Porque de fato, quando você está bom, você não quer. Aliás, você faz o quê? Você se alimenta, você quer comer. Você percebe isso? Quando você está bom, você quer se alimentar. Amém, irmão? Quando você está doente, não dá um fastio? Dá ou não dá um fastio? É ou não é verdade? Amém, meus irmãos? Não é assim? Então, mas só libera quando você come. Então, meus irmãos, vamos entender isso, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Para a gente vencer, eu tenho que estar alimentado. As lutas vão vir, mas se eu estiver alimentado, eu vou vencer em nome de Jesus. Mas é alimentado só fisicamente? Só desse banquete deste mundo? Não. É alimentado pela palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem. Diga graças a Deus. Mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Vamos agora um pouquinho parar, meus irmãos, diante desse exemplo, né? Observe, vamos lá, que o filho pródigo, por estar na casa, né? Tinha alegria, pois na casa do pai, que é Deus, tem alimento físico e o que, irmãos? Espiritual. Amém? Mas, ao sair para se alimentar em uma terra, o que, gente?
distante, o que ele encontrou foi o que, irmãos? Fome e o que? E tristeza. Amém, irmão? Ele foi se alimentar em uma terra estranha, distante, né? Nessa terra estranha, distante, o que ele encontrou? Ele encontrou fome e tristeza. Amém? Cuidado onde você se alimenta. Ah, não, pastor, onde eu vejo uma igreja eu entro, acho que tudo ali é bom. Não é bem assim não, irmãos. Tem lugar que pode trazer um alimento que pode ser pode trazer uma má digestão para você. Um entendimento errado, um conceito errado, uma fé errada. Amém? Uma fé errada. Eu lembro que o irmão falou comigo, pastor, é assim mesmo, Deus quer a gente sofrendo, não, pastor? Eu falei, não, irmão, não vejo na Bíblia, não. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele disse que ele teria lutas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não quer você sofrer não, irmão. Quem ensinou isso aí? Não, é porque eu fui ensinado numa igreja aí, tal. Veja que fé errada. Não estou falando que eles não vão ser salvos, estou falando que é uma fé errada. É um entendimento errado. Amém, irmãos? Esse não é o entendimento de Deus não, pessoal. Amém, meus irmãos? O entendimento de Deus é que a gente vai ter luta, mas vamos vencer essas lutas. Eles têm de bom ânimo, eu venci. Amém? Se ele está dizendo eu vencer, porque você também pode vencer. Diga amém. Mas veja que tem lugar que dá entendimento errado, alimento errado, que prega que a doença é Deus que quer você doente. Eu lembro de um parente, amém, que era de uma igreja que pregava isso. Eu fui pregar para ela, pregar o curso fé. Não, minha irmã, veja bem, a Bíblia diz assim, ó, assim. Ela, não, irmão, é porque Deus me quer nesse sofrimento, né? E tudo mais. Ela ficou imodeada, aquela coisa toda, né? Amém? Eu tentei pregar para ela, né? Mas ela era de uma igreja que ensinava isso. E nunca ficou curada. Por quê? Porque ela aceitava que aquilo ali era a vontade de Deus para ela. Né? Viver imodeado, viver sofrendo, viver dessa maneira. Ela foi implantado nela esse entendimento errado. Olha o alimento que ela recebeu. Amém? Então pode ter sido salvo, porque ela aceitou Jesus, aceitou a Cristo. Amém, irmãos? Mas nessa vida, viveu uma vida de sofrimento, uma vida de dor, né? Uma vida de muita injeção. Tem lugar que você não tinha nem mais botar para poder fazer o processo da hemodiálise. Tinha parte do braço que tinha várias bolhas. Quer dizer, olha que sofrimento. Será que é isso que Deus quer, irmãos? Não é isso que eu vejo na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz, pelas pisaduras de Cristo, fostes o quê? Sarado. Mas se a pessoa aceitar a doença, é o que a pessoa vai ter. Se a pessoa aceitar o sofrimento, é o que a pessoa vai ter. Mas o que é isso? Alimento errado, entendimento errado. Então não é todo lugar que você vai ter o entendimento certo não, irmãos. Amém? Então por isso nós temos que tomar cuidado onde nos alimentamos. Veja, um alimento desse só trouxe para a tristeza até o fim da vida. Eu tentava mostrar para elas, não, é porque eu entendi na palavra, me ensinaram, né, que Jó sofreu muito. Eu falei, Jó sofreu, irmão, mas depois Deus deu a ele tudo em dobro. Então esse negócio de ficar sofrendo para sempre não é de Deus não, irmão. Deus quer lhe abençoar, Deus quer lhe curar, vamos acordar e tal. Não, veja bem. Então, quer dizer, era esse meu alimento com um entendimento tão errado sobre a cura, né, que teve que morrer com aquela doença. Quando temos um Deus que poderia curá-la. Amém, meus irmãos? Então, a coisa é séria, a gente precisa tomar cuidado, porque tem lugares que pode trazer um alimento que vai trazer um entendimento errado. Então, não é todo lugar que eu posso entrar e me alimentar, não. Cuidado com a internet, cuidado com a rede social, porque tem gente que vem com a mensagem errada, vem com o entendimento errado, e pode atrapalhar. Amém? Quando vem algo bom, de acordo com a palavra, é bom, né? Mas às vezes vem entendimento errado. Mensagem que pode alimentar e trazer uma má digestão. E aí, meus irmãos, voltando aqui para o estudo aqui, né? Amém? Então ele foi para uma terra distante, uma terra estranha, e o que é que ele encontrou? Fome e o que, irmão? E tristeza. Aonde é que nós estamos alimentando? Que conselho estamos ouvindo? A quem nós estamos ouvindo? Que pregadores? Amém? Você tem um ministério abençoado, ouça aí o missionário. Nós temos nosso canal agora no YouTube aí, acompanha nossa mensagem, né, quando não puder, amém? Em nome de Jesus e tudo mais. Mas, meus irmãos, cuidado com o entendimento errado, amém? Que só o que ele encontrou foi fome e tristeza, o que deixa claro que o lugar onde nos alimentamos pode nos trazer tristeza ou o que, irmãos? Ou alegria, amém, meus irmãos? Aqui, vamos ler o versículo 18 novamente, olha lá, principalmente o 18, né, meus irmãos? Aqui, deixa eu ver o 18 aqui, ó. É o 17, né? Que ele cai em si. Eu botei o 16,
ao 17. Vamos ler o 16 de novo. O 16 fica mais claro a tristeza da vida dele, né? Olha o que ele encontrou no lugar errado, né? Olha o que ele encontrou no lugar errado. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha que tristeza, irmãos. Amém, irmãos? Eu lhe pergunto, isso aqui é resolver? Comer isso aqui é resolver? Não, né? Mas o lugar errado só tem isso. O lugar errado, o entendimento errado, só tem isso aqui, irmãos. Olha lá. E o pior, e ninguém lhe dava nem isso. Nem isso dava para ele, irmão. Nem o pior. Amém? Nem a pior comida queriam dar para ele. Tá vendo? Ele tinha que pegar escondido dos porcos, né? Não deixa ninguém ver não, mas vou comer essa comida aqui dos porcos aqui. Tá amarrado, pessoal. Olha que tristeza, né? Aí no 17, e caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão? Meu Deus do céu, ela tem abundância, né? E eu aqui pereço de quê? E eu perecendo de fome, né? Amém, meus irmãos? Eu quero dizer, tristeza, né, pessoal? Longe da casa do pai, o que ele encontrou? Ele encontrou um alimento, mas um alimento que só trazia tristeza. Que por mais que ele comesse a comida dos porcos, ainda que alguém desse, não, pode comer um pouquinho dessa comida dos porcos aí. Alguém dissesse para ele, né? Mas é uma comida que você come com alegria? Né? Não, irmão. Ele até pode comer, mas acho que até ele comeu, mas não com alegria, com tristeza. Esse é o alimento do mundo, irmãos. Amém? Nunca pense que esse alimento vai te trazer alegria. Vai vir aí carnaval de novo, né? Cuidado para você não querer ser tentado para ir para o carnaval, encher a cara e tudo mais. Não vai por isso, não. Esse alimento só vai te trazer desgosto para você. Esse alimento só vai trazer perda para você. Vai vir de novo aí, as pragas, né? Essa praga, né, do carnaval, que infelizmente ainda existe no nosso Brasil, né? Essa coisa só traz maldição no nosso país, né? Só traz maldição. Ainda vai vir, tá vindo aí. Amém, irmãos? E nós, somos de Deus. Vamos se alimentar dessa porcaria? Não tem que nem ligar nisso, não tem que dar audiência para isso não, pessoal. Desliga. Ah, pastor, é porque eu lembro, eu gosto de ver, eu fico lembrando da minha época, eu ia pro gado da madrugada. Tá amarrado. Mas tem gente que fica mesmo. Não vai, mas fica assistindo. Aí fica só lambendo os beijos. Eita, época boa. Tá amarrado, né, irmão? Quem já foi pra um galo aí, já vem. Quem já foi? Eu nunca fui, não. Agora ninguém nunca foi, né, irmão? Só um levantou a doido. Amém, irmão? Tá amarrado, pessoal. Desliga esse negócio, que às vezes... Por que você acha que passa na televisão? É para ficar botando desejo na pessoa, né? Amém? De uma época do alimento ruim. Era uma época do alimento estragado, é ou não é? Quem tá entendendo, meus irmãos? Opa, eu ficava na torcida lá, acompanhando as escolas do samba lá. Hã? Quem ficava acompanhando? Cadê? Ah, é verdade, era passado, né, irmão? Quem tinha até a favorita também, que você torcia. Era um alimento ruim, né, irmão? Era um alimento ruim, que você achava que aquilo era bom, achava que era bom, mas você já sabe que não presta. Você já sabe que não presta, então agora não dá mais audiência para isso. Desliga. Aqueles toques ali oferecidos, são toques de macumba, bruxaria, irmão. Oferecido em casa de umbanda e tudo mais. Tá bem? Sabia disso? Aqueles toques lá é tudo música oferecida a demônios. Então cuidado para não se alimentar disso. Diga amém, irmãos. Amém? Porque aquilo ali vai trazer tristeza e fome, tristeza e angústia. Amém, igreja? 6 parágrafos, vamos lá, né, meus irmãos? Então, mas alguém pode dizer, 6 parágrafos agora, vamos lá. Mas alguém pode dizer que Deus deixou o que, irmãos? O povo dele sentir fome quando estava no deserto. Sim, porém, por um breve tempo, para que eles entendessem. É diferente, né, pessoal? Porque tem gente que pode usar esse texto, né? Não, mas Deus deixou o povo dele sentir fome. Mas foi por um breve, olha lá, por um breve tempo, para que eles entendessem que nem só de pão viverá quem? O homem. Olha aí, meus irmãos. E também para que eles valorizassem o maná que logo, que, irmãos, viria. Amém, meus irmãos? Então lembre-se disso. Quando a luta estiver grande, quando o momento estiver difícil, se alimente em Deus, busque a Deus, porque o maná vai vir em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler de novo aqui Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. Vamos lá, vamos voltar lá para Deuteronômio 8, verso 3. O que diz aí, ó? E te humilhou
e te deixou ter fome. Amém, meus irmãos? É uma permissão de Deus por um breve momento, né? Ele fez isso porque, você sabe, meus irmãos, que uma pessoa não ter o que comer em casa, de certa forma, é uma humilhação, né? É um momento. E teve um momento que Deus permitiu isso. Amém, irmão? Deus permitiu isso para o povo dele. Amém? Mas não era para sempre, não. Foi por um breve momento. Amém, meus irmãos? Que Deus permitiu, olha lá, te deixou ter fome, mas depois ele o quê? E te sustentou. Depois ele veio com o sustento, tá vendo? Amém, meus irmãos? Então foi por um breve momento. Pastor, passando um momento difícil. É um momento breve. É um breve momento. Daqui a pouco vem o sustento. Daqui a pouco vem o maná. Daqui a pouco vem a resposta, vem a vitória, vem a cura. Daqui a pouco a porta vai se abrir. Diga amém, meus irmãos. Lembre disso em 2026. Quando vier uma luta, se alimenta em Deus, continua se alimentando em Deus, continua confiando em Deus, porque daqui a pouco vai vir o maná do Senhor. Amém, igreja? E ele diz aqui, ó lá, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceste, para te dar a entender. Então o propósito era esse, tá vendo? Quando Deus permite algum apertozinho, amém? É só para nos trazer mais entendimento, ó. Esse momento de fé é para você depois crescer no entendimento, né? Aí ele fala, para te dar a entender que o homem não viverá só de quê? Só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando você tiver um momento difícil, lembra que Deus tem a palavra certa. Quando você tiver um momento difícil, lembre que Deus tem a saída, e tem as respostas que vai dar a saída para você resolver esse problema. Amém? Lembre disso, Ele tem a saída certa, tem a resposta certa, Ele tem a solução certa. No momento difícil, confie em Deus, espere em Deus. Ele tem a saída certa, Ele tem a palavra certa. E no momento certo, se você se alimentar da palavra, se você se fortalecer na palavra, você vai provar do maná de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos terminar aqui o 7º parágrafo para a gente poder cear. Amém? 7º lugar. O lugar onde o que, irmãos? Nos alimentamos espiritualmente determina se viveremos em tristeza ou o que, irmão? Ou alegria, né? Na presença de Deus, há o que, gente? A fartura. Lembra que o filho pródigo diz, na casa do meu pai tem abundância, né? Amém, meus irmãos? Então fica na casa do pai, amém? Porque se na casa do pai a gente passar alguma dificuldade, é só por um breve tempo, amém, irmãos? Daqui a pouco vem a bênção, daqui a pouco vem o maná, tá bom? Olha lá, na presença de Deus há fartura, restauração e o que, irmãos? E libertação, né? Que escolhamos todos os dias, olha lá, que escolhamos todos os dias nos alimentar de que, gente? Da palavra que liberta, cura e conduz à verdadeira alegria. Hoje Deus quer que você faça essa escolha. Tem muita gente ainda escolhendo a comida do mundo, viu, meus irmãos? Tem muita gente que ainda está escolhendo o tira-gosto. Ô, pastor, aquele tira-gostozinho está amarrado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sai fora disso. Amém, minha igreja? Sai fora. Esse alimento não vai trazer tristeza, ou melhor, alegria. Vai te trazer tristeza. Vai trazer angústia, amém, irmãos? Mas na presença de Deus não, você vai ter a verdadeira alegria. Salmo 16, versículo 11, termina aqui em nome de Jesus. Cuidado, meus irmãos, com as comidas desse mundo, não vão te trazer a verdadeira alegria, tristeza. Você quer tristeza ou alegria 2026? Tristeza ou alegria? Quer alegria? Venha se alimentar aqui, ó, na casa de Deus, na presença de Deus. E se desliga daquilo que traz tristeza. Corta os alimentos ruins. Amém, meus irmãos? É igual quando o médico fala assim, ó, o colesterol está alto, corta isso, corta aquilo, né? Amém, meus irmãos? Ó, a diabetes está alta, taxa, né, de glicose. Controla, come assim, né? Amém? É isso, pessoal, vamos cortar. Vamos cortar os alimentos ruins e vamos alimentar os alimentos bons. Amém, meus irmãos? Aqui, ó, é na presença de Deus que você vai ter a verdadeira alegria. Olha lá, 16:11, pessoal, essa é a promessa de Deus, né? Vamos ler aqui, ó. Faz-me haver a vereda de que, irmãos? Da vida. Aí ele confirma, ó, na tua presença, há o que, gente? A abundância de alegrias. Diga bem, meus irmãos. A tua mão direita, olha lá, irmão. Há delícias, o que, irmão? Perpétua. Mas tem gente que só quer comer na mão do inimigo. Ele está falando, ó, na minha mão direita tem delícias perpétuas. Mas o povo só quer comer na comida do inimigo, irmão. Já está se planejando para o carnaval?
Aí tá se preparando para encher a cara de cachaça com tira-gosto. Não, aquele tira-gostozinho, né? Ou aí vem um amigo, convida você. Sai fora disso, sai fora. Você sabe que isso vai trazer prejuízo para a tua saúde, prejuízo para a tua vida física, familiar. Né? Você não sabe disso? Para que para essa comida? Essa comida vai trazer uma má digestão. Vai comer, depois vai ter um problema. Depois vai ter uma má digestão aí. Aí depois, meu Deus, por que a coisa só piora para mim? Por que as coisas só pioram? Porque você está comendo na mesa do inimigo, está comendo na mão do inimigo. É na presença de Deus que você vai ter abundância de alegria. Entrega a tua vida para Jesus, se firma nele. Quem ainda não entregou, entrega. Quem não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus o quanto antes. Vem para o lugar que tem delícias. Diga amém, meus irmãos. Amém, igreja? Ele está dizendo aqui, vamos lá no finalzinho do versículo, quando ele fala assim, ó, na tua presença há abundância de alegrias, e a tua mão direita, olha lá, na mão de Deus, ó, há delícias perpétua. Ah, pastor, mas eu estou passando um momento difícil. É só por um breve tempo. Daqui a pouco vai vir as delícias do Senhor. Diga amém, irmãos. Quem quer provar das delícias do Senhor, diga eu. Então pare de comer na mesa do inimigo. Pare de seguir o conselho de ímpios. Pare, vá para a palavra, vá para os conselhos de Deus. Firma nele, você vai ter a bênção em nome de Jesus. Você vai ver a família abençoada, para o filho crescer bem. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me levou aqui para a casa de Deus, para o alimento bom. Eu estou aqui hoje, primeiramente é Deus e a minha mãe. Pega os teus filhos. Ah, eles não querem não. Para para a igreja, tem negócio de não querer não. Filho meu tem que ir, mora comigo, bora para a casa de Deus. Em nome de Jesus. Você, ainda às vezes bota o filho só para comer alimento desse mundo, irmão. Ah não, por exemplo, precisa do filho falar assim, não quero ir para a escola. E aí, mãe, vai deixar? Quem é mãe aí? Eu não quero ir para a escola. Tu vai assim mesmo, bora, se arruma. Não é assim ou não é? Aí para a igreja, não quero ir hoje não. Que conversa que não quer ir hoje o quê? É a igreja, casa do Senhor, irmão, é a mesma coisa. Se você acha importante ele se alimentar na escola de assuntos para poder ser um bom profissional, para poder crescer, né, irmão, ter uma profissão e tudo mais importante é isso aqui, ó. É a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo a igreja? Faça isso, não demole não, pessoal. O jovem bota na casa de Deus, na presença do Senhor. A criança, não quero, vai sim, vai para a igreja, bora adorar a Deus. Vamos para a igreja. Amém, meus irmãos? Se depois de crescer não quiser Jesus, ele não vai poder dizer assim que você, como mãe ou pai, não deu a ele o melhor alimento, que você não apresentou a ele o melhor lugar. Você apresentou, você pelo menos fez a sua, você tem a consciência, ou mãe, ou pai, que você fez a sua parte, de oferecer ao seu filho o melhor alimento. Se depois que ele crescer ele quis o pior, aí é a escolha dele. Mas você tem a consciência tranquila, eu ofereci ao meu filho o melhor alimento, o melhor lugar. Pelo menos eu tenho a consciência tranquila. Porque a gente não vai mandar nos filhos depois que crescer, não é? Tinha hora que ele cresceu, tem a vida dele, amém? Está trabalhando. Pois é, mas eu tenho uma consciência tranquila, que eu ofereci a ele o melhor lugar, o melhor alimento. Se ele não quis, aí foi uma escolha dele. É um erro dele, né, irmão? Vou orar por ele para que ele possa a ficha cair, né, irmãos? Inclusive, veja que o salmista fala assim no versículo 11, ó. No início do versículo 11, né? Ele diz, far-me-ás ver. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar dessa maneira. Eu ainda não enxergo dessa maneira como que a igreja, a casa de Deus é o melhor lugar, é o melhor alimento. Ore a Deus. Diga a Deus, faz-me ver dessa maneira. Porque o inimigo segue, irmãos. Pastor, eu tenho familiares que não enxergam assim, não. Eu tenho filhos que não enxergam assim. Ore a Deus para que eles enxerguem isso. Porque o texto diz, far-me-ás ver a vereda da vida. Tem gente que não está vendo que em Deus nós temos a vereda da vida, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. O melhor caminho é em Deus. Diga amém. Ore, diga a Deus, faz-me ver. Se você está começando a perder o sentido, pastor, tem hora que eu perco o sentido de vir à igreja, por que Deus está aqui na casa de Deus? É porque a sua visão está se escurecendo, ela está se perdendo. Então o salmista disse, ora, pede a Deus, diga a Deus, far-me-ás ver. Amém? Pastor, não tem hora que eu não enxergo bem assim que vem a igreja, eu não enxergo bem alguns assuntos da palavra de Deus, eu não aceito algumas coisas da Bíblia, algumas coisas eu não concordo, pastor, sobre o dízimo, por exemplo, não concordo, pastor, batizar nas águas, eu acho que não precisa se batizar. Tem gente que está na igreja, sabe que acha que não precisa se batizar? Acha que não precisa.
é porque está com a visão ainda apagada. Mas olha, diga: Deus, faz-me ver. Eu vou orar agora, para Deus fazer toda a igreja enxergar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Cubra sua cabeça agora, o bem prepara a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus fale mais com você, em nome do Senhor. Mas agora é dizer para Deus: Deus, faz-me ver. O salmista disse: faz-me ver, meu Deus, as veredas da vida. Faz-me ver, meu Deus, que na tua presença, ali há abundância de alegria. Ah, meu irmão, abundância de alegria não é em outro lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, olha como às vezes a gente está cego espiritualmente, né? Pode até parar os irmãos, né? Olha como às vezes a gente está cego espiritualmente. A Bíblia diz que o Naamã, ele foi ao Senhor. Ele se esforçou tanto para ir até a casa de Deus, a casa do profeta, né? Que representa hoje vir a casa de Deus. Ele se esforçou tanto, irmãos, mas chegando lá, quando ele ouviu a palavra, ele não gostou daquele alimento, não. Ele não gostou daquela orientação, ele queria outra coisa. Então ele estava decidido a ir embora. Olha que coisa, ele ia voltar para casa leproso, ele ia voltar para casa doente, ele ia continuar com aquela doença, com aquela enfermidade, ia voltar daquele mesmo jeito, olha só, mas não queria obedecer a palavra. Ô, meu irmão, depois que alguém foi lá e conversou com ele, a ficha caiu, ele entendeu, ele passou a enxergar. Foi que ele enxergou: meu Deus, que besteira ia fazer. Aí mergulhou. Quando mergulhou, ficou curado, irmão. Aleluia. Mergulha hoje, aceita Cristo hoje. Isso, mergulha hoje, não volta para cá do mesmo jeito, não. Hoje é a primeira Santa Ceia do ano. Você pode agora participar já dessa Santa Ceia. Como, pastor? Você não sou nem batizado nas águas ainda. Mas se você aceitar Cristo hoje como Salvador, no seu coração, você aceitar Cristo, aí você está. Se você aceitar Cristo, a Santa Ceia é para você também hoje. Aí batizar é só uma questão de tempo, de você pegar o estudo, começar a estudar, e no próximo, quem sabe na próxima Santa Ceia, você estará batizado. Isso aí não é tranquilo, é rápido, irmão, não precisa muita coisa não. Para batizar é só crer, aceitar Cristo como Salvador, pois ele disse que crer e batizado será salvo. Não é muito difícil não, de entender o batismo não. A questão é agora. Você vai rejeitar o alimento do Senhor? Vai rejeitar ou você vai aceitar? Aceita o alimento do Senhor. Vem para Jesus. Isso. Ele vai fazer uma obra na sua vida, em nome de Jesus. Ele vai fazer a obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vem. Jesus está chamando você hoje. Ele está te chamando, ele está chamando você. Aceita Cristo agora. Diga: eu te aceito, Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Oh, toda a igreja, levante sua mão direita aí para os céus e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Senhor Jesus, e a partir de hoje eu decido me alimentar na presença do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Para quem tem essa Santa Ceia? É para você que aceitou Jesus. É para você que entregou agora a sua vida para Jesus. Amém? Passou no meu tempo daquilo outro. Não. Irmão, se você entregou sua vida para Jesus ou aceitou a Cristo, amém? Você agora é salvo em nome de Jesus. Amém? Aí, se Jesus voltar hoje, se você ter aceitado Cristo hoje, você vai para o céu em nome de Jesus com a gente. Amém, meus irmãos? Se ele arrebatar a igreja hoje, você sobe. E quem aceita Cristo, irmão, é salvo. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Então, nós vamos passar agora, primeiramente, o pão, que representa o corpo de Cristo. Logo após, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Ao receber os dois alimentos, os dois elementos, você fica de pé. Mas não come ainda, não se alimenta ainda. Espere todos receberem para, unanimemente, todo mundo em ordem, juntos, nos alimentarmos juntos do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Pode passar agora o pão, pode passar o pão que representa o corpo de Cristo, e vamos louvando a Deus com o nosso missionário, né? O hino da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Isso, vamos orar agora. Vamos celebrar, louvar com o hino da Santa Ceia. Amém? Isso. Deus está te convidando agora para você se alimentar do melhor alimento. Amém? Glória a Deus. É o melhor alimento agora. É o corpo
e o sangue de Cristo. Cristo já nos preparou. Nos preparou um andar. E agora nos convida. Ele nos convida, é Ele nos convida, Ele nos chama. Bom celestial maná. Celestial maná, que é de graça. É de graça, não paga nada. Aleluia. É gratuita a salvação, meus irmãos. É simples. É aceitar a Cristo e ser salvo. Oh, aleluias. Vencerá, o Mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te podes. Tu te podes. Oh, você pode hoje. Poucos pães multiplicou, água em vinho. Ele te chama hoje a Jesus. Aleluias, aleluias. E discípulos a seus peixes apanhar. Mas Jesus nos manda hoje. Faça a vontade dele. Faz a vontade do Senhor. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão. É Jesus que nos convida a ceia vir. Isso, vem cear. Mestre chama, vem. Ou mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Ele te convida. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Cadê os sedentos aqui? Venha Cristo sem tardar, pois o vinho Ele dá, e também dá vida ao pão. Dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo é agora, é agora. Ele te chama, Ele te chama, Ele te convida. O Mestre chama, vem. É a primeira Santa Ceia do ano, mesmo hoje. Isso. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Aleluias. Cristo vai descer e a noiva receber. Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, ó, e a sede já passou. Lá no céu. Oi, te fala, te convida e diz: vem, vem, vem. O Mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te podes. Aleluia, aleluias. Poucos pães, água em vinho transformou. Venha Jesus, Ele te chama. Aleluias. Agora você vai levantar o pão, porque primeiramente o Senhor, Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Pai, que desse apenas um pão de padaria comum, normal, mas seja agora o bom alimento, o verdadeiro alimento. Aleluias. Como agora do corpo de Cristo, e seja alimentado. Corpo, alma e espírito. Isso, como agora.
Aleluias. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória, glórias. Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado e agradecido, meu Deus, seja o teu nome. Louvado, louvado, adorado, magnificado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. E Ele está nos alimentando. Aleluia, é o maná de Deus, é o maná dos céus. Aleluia, aleluias. Aleluia, glória, 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 aleluia, Jesus. É maravilhoso, Jesus. Oh, é a tua presença, Jesus. É a tua presença, Jesus, que nos fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, tua presença. Abundante alegria. Abundância, abundância, aleluia, 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 aleluia. E ele também tomou o cálice contendo o suco de uva e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Ele também disse para fazermos isso em memória dele. Mas tem uma bênção, meus irmãos, especial no sangue de Jesus, que é a bênção do renovo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o sangue de Cristo ali iniciou a nova aliança. Oh, meus irmãos, a aliança existia, mas agora veio uma nova, ou seja, renovo, né? É renovo. Já existia aliança, mas no sangue de Cristo está a nova aliança. A nova aliança não anula a antiga aliança. A nova aliança, ela renova a aliança que já existia. Você já tem uma aliança com Deus, mas a cada Santa Ceia você está renovando a tua aliança com Deus. A cada Santa Ceia você renova o teu compromisso com Deus. Por exemplo, uma pessoa que um dia sempre participou da Santa Ceia e hoje não mais participa, ela de certa forma está com a aliança sem renovo. E tudo que não se renova, irmãos, se estraga. Mas Deus quer hoje que você seja renovado. Seja hoje renovado no Senhor. Quando você tomar agora do sangue de Cristo, você será agora renovado. A aliança que você já tem com Deus vai ser renovada, vai ser avivada. De maneira, meus irmãos, que a partir de hoje a presença de Deus na tua vida vai ser ainda mais bela, mais linda. Aleluias, né? Uma casa renovada não fica mais bonita? A mesma coisa com a aliança com Deus. Cada domingo, Santa Ceia é renovada, fica ainda mais bonita, meu irmão, a sua comunhão com Deus. Então, quando você tomar agora o sangue de Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando você tomar, meus irmãos, que o sangue de Cristo agora se derrame sobre a tua vida. Beba agora do sangue de Cristo. Isso, beba agora o sangue de Cristo e seja cheio do Espírito Santo agora. Agora seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado na presença de Deus. Seja renovado na unção do Espírito Santo. Agora é o renovo. Ele te renova, Ele te enche agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Aleluia, aleluia. Receba agora a presença de Deus. Aleluia. Oh, cantarabalaba, cantarabalaias. Isso, seja agora cheio da presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Ele te enche, Ele te renova agora. Ele é cheio agora do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Bênção de Deus agora.
Vem com a tua presença, Senhor. Vem com a tua presença forte. Enche-nos essas vidas agora. Encha-nos, meu Deus, agora com a tua presença. Receba agora, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo. Receba agora o Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Ora, balabaleba, canta, labalabalabalaba, chorebe, canta, labalaias, rebareba, labalaba, soreba, canta, labais, ola, masorebe, anta, labalabaias. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe agora o Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio. Receba agora, meus irmãos, o Espírito de renovo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele te enche, ele enche a tua vida agora. Agora é a hora, meus irmãos. Vai só adorando, vai bendizendo ao nome do Senhor. Fala na língua dos anjos, meu irmão. Adora a Deus, adora a Deus. Seja batizado, seja renovado. É você que já é batizado, mas você agora está sendo renovado. Aquele que ainda não foi batizado no Espírito Santo, seja agora batizado do Espírito Santo. Ele aviva a tua alma, ele aviva teu coração agora. Isso é ele que nos abraça, ele que nos enche agora. É a hora do revestimento espiritual. Seja revestido agora. Aleluia, aleluia. E seja alimentado, meus irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja cheio de Deus, seja cheio dele. Aleluia. Aliás, você já foi alimentado. Agora seja cheio do Espírito Santo. Agora seja cheio do Espírito de Deus. Ele te enche agora. Receba o maná dos céus. Receba o maná de Deus agora. Isso. Recebe agora o maná. Isso, ele primeiro nos deixou, né? Sentir fome para depois nos dar o maná. Aleluia. Recebe o maná do Espírito Santo agora. Receba o maná do Espírito Santo agora, igreja. Isso agora. É para isso que Deus trouxe aqui hoje, para te dar do maná. Recebe o maná dos céus, meu irmão. Recebe o maná do Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias. Lama, 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 lema, lama, lama, sore, me canta, rime canta, lama, 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 sore, me canta, lama, lama. Oh, glória, meu Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Diga para ele: Senhor, tu és meu tudo. Tu és a razão de viver, meu Deus. Aleluia. Vai adorando, vai glorificando a Deus agora. Aleluia. Isso, fala para ele: eu te amo, Jesus é a razão da minha vida. Oh, meu Deus, declare o seu amor para com Deus, o seu amor para com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E vai orando e vai buscando a presença dele. Aleluia, fale com ele agora. Esse momento de adoração, de glorificar, de exaltar. Aleluia. Palavra que miraculosa, doce comigo. Tu és a luz que guia os meus pés. Consegui. Adore a Deus, declare: meu alimento é tua palavra.
que me dá forças para prosseguir. Tu és a luz que guia os meus pés, não deixa eu descansar, mas prosseguir. Meu alimento é, diga, tua palavra que me dá forças, para prosseguir. Tu és a luz que guia os meus pés, não deixa eu tropeçar, e nem cair. Retira as pedras e os espinhos que há de diante de mim, com tuas armaduras quero me revestir, para não ser atingidos pelos dardos inflamados do mal. Então você vai declarar para ele: Senhor, tu és o meu refúgio, Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha rocha, tu és o meu escudo, tu és a minha proteção, minha salvação. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Tu és minha proteção, Senhor. Tu és aquele que me guarda, aquele que me protege. Aleluia, aleluia. Tu és meu tudo, Senhor. És da força da minha vida, Senhor. És daquele que me guarda, é daquele que me protege. Aleluia, aleluia. Meu alimento é tua palavra que me dá forças, para prosseguir, seguir. Tu és a luz que guia os meus pés, não deixa eu tropeçar e nem cair, Oh, aleluias. Você está alimentado, meu irmão. Agora você está alimentado. Não vai tropeçar. Aleluia. 2026, meus irmãos, Deus não vai deixar você tropeçar. Se nele você está alimentado, se nele você está fortalecido, você não vai tropeçar. Diga: eu não vou tropeçar. Diga: eu vou fazer a vontade do meu Deus. Diga: eu vou me alimentar cada dia mais na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Não vamos tropeçar, nós vamos andar na tua presença em nome de Jesus. E aquele que crê, diga glória a Deus. Isso, levante suas mãos e diga: como eu te amo, como eu te quero, eu me prostro, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida, eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, totalmente. Tudo é teu. Diga glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Tudo é do Senhor. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse alimento, né, meus irmãos?
que nos traz força, né, para prosseguir em nome de Jesus, amém? Agora, meus irmãos, eu vou fazer uma oração com as promessas, amém? Mas vou deixar, meus irmãos, para declarar, no caso hoje é a quarta promessa, né? As quatro declarações de fé no final, né, meus irmãos? Todos que receberam a promessa logo na entrada, levante sua promessa para o alto em nome de Jesus e vamos declarar, meus irmãos, que essa promessa é bênção de Deus na minha vida. Vamos declarar? Amém? Levante a promessa e diga: eu declaro que esta promessa é bênção de Deus para a minha vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E todos que creem, diga glória a Deus pelas promessas do Senhor na minha vida.